Números capítulo 16. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. E Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens, filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu, caiu sobre seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensais, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filho de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filho de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si administrar o ministério tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-nos? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão e ele que murmurais. E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é o que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Então Moisés já ora contra. Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Moisés está zangado. Não atentes para a sua oferta. Nem um só juramento tomei deles, nem um só jumento, nem nenhum deles fiz algum mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles pondo incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória
do Senhor apareceu a toda a congregação. Diga glória. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Viu? As más companhias, né? Se afastaram, senão vai perecer junto. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra se abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos traga a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor. O Senhor estava lá, glória, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Não aprenderam, né? No dia seguinte já estavam fazendo. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão,
E virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu novamente. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. De novo o Senhor quis destruí-los novamente, por completo. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga já havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700. 14.700 foram os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica Jesus, que era ele que estava lá. Era o príncipe celeste. Glória, 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 glória. Glória, glória a Deus Todo-Poderoso. Fala nosso coração, Espírito Santo, teu desejo. Bom entendeu? Cadê? Vamos sentar. E quem matou esses 14.700 de praga foi o próprio Senhor Jesus. Aliás, eles se mataram, né? Mataram seus espíritos com rebelião. Como já estavam mortos espiritualmente, o Senhor deu fim a eles, né? Tirou eles da face da terra, porque só iriam piorar mais a situação ainda. Então, quando a pessoa está morta espiritualmente, dentro de pouco tempo, dependendo do plano que o Senhor tem, essa será levada às profundezas. Não só eles, mas como todo o povo, né? Todo o povo. Porque está escrito na Bíblia que todos nós somos pecadores. O Senhor destruiria todos, estaria fazendo o correto, o justo. Então todos são pecadores e é justo que sofram. São maus, têm a semente maligna. É justo aos olhos de Deus que sofram assim, que sejam guardados, trancados, presos, né? Quando o Senhor faz essas coisas, está agindo com justiça, a verdadeira justiça, não a dos homens, trapo de imundícia que é, mas a justiça, né, de Deus. Então, o que acontecer com a pessoa, o ser humano, seja preso, seja qualquer coisa que acontecer, é justo o que está acontecendo, porque o homem jaz no pecado. É justo. Perante os olhos dos homens não é. Só se cometer algum crime tipificado na lei. Mas perante os olhos de Deus é sim. É sim. É mal. E merece ser castigado. Então há uma grande diferença na justiça. Grande não, é enorme. Assim como o céu é mais alto
que a terra é a justiça de Deus mais alta que a dos homens. A verdade, a justiça dos homens não é justiça. Não é. São trapos de nuvens. Para que você vê essas coisas acontecendo em todo o Brasil e no mundo. O homem faz o que quer, não o que Deus quer. Então, pela justiça divina, todos eram para ser destruídos, como Adão foi, perdeu a vida eterna, né? Perdeu o paraíso, como Satanás também perdeu o paraíso. Satanás, os anjos caídos, tudo perderam. Adão teve referência com o Senhor, teve piedade, misericórdia e veio pessoalmente pagar no corpo dele, levar no corpo dele o castigo que é destinado para nós. Mas o castigo continua, só foi transferido para o Senhor. Deus não dispensou o castigo. Deus é justo. Se é pecador, você tem que sofrer. Só vou transferir o seu sofrimento para outro, para quem é justo. Mas o sofrimento vai ter que passar. Por isso que o Senhor veio e levou toda essa dor eterna sobre ele, injusto eterno. Para que todo aquele que entenda essas coisas, que largue o pecado, se achegue a Deus através de Cristo, para alcançar a graça, o favor merecido. Se não se achegar a Deus através de Cristo, você vai chegar e vai dizer, ó, ele levou o castigo que era para mim, ele levou, meu Senhor. Agora eu vou servir a ele o que eu tenho de fazer. Já dizer, largar o pecado, isso aqui você tem que fazer, como gratidão por ele ter levado o castigo seu. O castigo eterno. Foi dor normal de ser torturado, não. Passou sobre ele uma dor eterna. O castigo eterno, doloroso e eterno. O castigo físico e espiritual eterno em cima dele. Por todos. Mas nem todos querem aproveitar esse livramento, esse castigo. Nem todos. Por isso que ele dá a oportunidade para não se tornar vão, né? Ou seja, ele foi castigado demais para levar poucos. Então, se eu já fui castigado demais, eu tenho que aproveitar o meu trabalho. Eu tenho que levar mais alguém. Seria justo eu pagar a sua dívida e não ter nada seu, nenhuma gratidão. Você me pedir um dinheiro, eu pagar a sua dívida grande e você nem me agradecer e nem me ajudar em nada. Não seria justo. Não seria de maneira nenhuma justo. Então, eu quero que aqueles que estão me devendo, que eu paguei por eles, que no mínimo sejam gratos a mim, para que eu não fique no prejuízo. Já estou no prejuízo, gastei meu dinheiro, que eu tenho pelo menos a gratidão deles. É assim que Cristo pensa. Estou no prejuízo já, que pelo menos eles sejam gratos a mim, se acheguem a me agradecer. Então Cristo pensa assim, irmão, é a expiação. E todo aquele que se achegar a Ele, ao trono da graça, humilde, aceitar como Senhor e Salvador, e seguir, e obedecer, e santificar o corpo ao Espírito, lutar contra as hostes infernais, não fazer a vontade do mundo, nem de Satanás, nem de ninguém, mas a vontade de Cristo, andar em amor, esse vai estar debaixo do favor de Cristo, debaixo da gratidão. E pelo favor, Ele abençoará a pessoa aqui
e dará a ela, não só aqui, mas dará a entrada no seu reino, que ela entre no seu reino e tenha a vida eterna e participe do Espírito Santo e tenha o seu poder também. Os santos serão, já têm, mas na vida eterna terão o poder de Cristo de forma plena, total. Então, só tem a lucrar, né? A pessoa se livrou de um castigo eterno e ainda vai ter poder ainda, o mesmo poder do Deus Altíssimo, ilimitado ali, unção e poder, juventude, santidade e riquezas, ouro, diamantes, um céu infinito para desfrutar, beleza, alegria. Então vale a pena, irmão, isso é verdade. Mas os outros rebeldes, que não querem agradecer a Deus, merecem sofrer 3 vezes mais. E assim estão sofrendo no inferno, ainda estão lá. Você vê aí que eles se levantaram contra Deus, dizendo: Moisés e Arão, Deus não levantou só vocês. Todos nós somos santos. Deus também fala conosco. Isso é só o que tem dentro das igrejas. Não, Deus não fala só com o pastor, não. Fala comigo também. Eu sou pastora. Mas é mulher, né? Tem os homens também, né? A Satanás pegar mais mulher disso aí. Não se derrotou um líder ali, é porque ele está usando o líder. Se não é você, é o outro que está ali. Está usando. Isso é óbvio, é lógico. Só que eles não queriam entender isso, cara, rebeldes. E não foi só essa vez não, foram várias vezes. Tentaram matar Moisés uma vez. Embora vendo que o Senhor ali agia usando Moisés e Arão, aí logo após, se rebelam de novo. Aí a vara de Arão floresce. Deus provando que estava com Arão. Que Arão pegou o incensário, botou incenso e deu cessou a praga. Ó, eu estou com ele, tá vendo? Magote de burro e jumento. Eu estou com ele, ó. Viu? Vocês vieram trazer incensário para mim, eu queimei vocês. Saiu fogo de dentro de mim e consumi vocês. E comecei a consumir o resto com a praga. Começaram a cair duro no chão. Arão pegou o incensário, acendeu, ofereceu e eu aceitei a oferenda dele. Ou seja, eu estou usando ele, não é vocês. É que vocês entendem? Agora que Arão tem o seu defeito, ele é humano, mas eu escolhi ele para moldar ele para me oferecer o sacerdócio. Vocês, eu dei a vocês a cuidar do tabernáculo, armar, desarmar os levitas. O levita é para cantar, não, irmão. O levita é cantar. Algumas partes tem dizendo que eles cantavam, mas o levita, o que era para eles fazer mesmo era levar a tenda, armar a tenda, desarmar, limpar, fazer tudo isso aí. E era o papel dos levitas. Eles fazem isso aí. Então, Moisés diz: já está pouco isso aí para vocês, vocês querem mais? Deus chamou vocês para ser isso, e vocês querem ser mais? E Moisés disse: amanhã nós veremos quem é o santo, quem foi que Deus escolheu. E mandou eles trazerem incensário, obviamente. Se ele estava dizendo que Arão não era o sacerdote, eles iam oferecer e Deus ia se manifestar a favor deles. Mas não, Deus se manifestou, foi queimando eles tudo de vivo. E caiu no incensário no chão, foi consumido vivo por fogo. Saiu do próprio Senhor, e ali era Cristo Jesus. Estava ali, guiando o povo no deserto. Se irritou com eles e os consumiu vivo, mostrando que tinha escolhido Arão e que estava com Arão, não com os outros. E se rebelaram, justo isso. Lá no Egito nós tinha isso, tinha aquilo, e aqui não temos nada.
Deus não só constituiu você, mano, constituiu a nós também. Nós somos santos, nós queremos fazer o que quer. Não vamos seguir o que tu está mandando a gente fazer. Vamos seguir a verdade da nossa mente. E Moisés se ajoelhou, como de costume, só que orou a Deus e pediu que Deus não ouvisse as orações dele, não aceitasse as oferendas dele, o incensário que eles vão trazer. Porque está escrito: o que ligares aqui na terra até o céu será ligado, e o que desligares será desligado. Senhor, não ouça a oração dele. Senhor, dá autoridade aos seus céus, aquele a quem ele escolhe, para prender e soltar. Você prende o demônio, o nome de Jesus está amarrado, ele fica amarrado. Depois você solta. Você tem a autoridade de ligar as orações, os pedidos do céu, como também de desligar. Não é? Ali também desliga. Senhor, não ouça o que estão me pedindo. Não faça isso, meu Senhor. O que estão me pedindo, não faça aquilo. Né? Pese sua mão. Né? Mostre, mas não os mate. Né? Mas pese sua mão para aprender a não blasfemar. E aí o Senhor tomará a decisão, se vai pesar a mão para não blasfemar ou se vai mandar para o quinto dos infernos, como se diz no popular. É Ele que é o dono das almas, Ele é o Criador, Redentor, Consolador. Dono das almas duas vezes. Então Ele faz o que Ele bem entender com o vaso. Mas o ser humano, de modo geral, o sacerdote não pode pedir que Deus os mate, obviamente, né? Porque até os que não têm mais jeito, o Senhor os matará, os exterminará, mas no tempo certo. Não é para dizer, mate logo você que não tem mais jeito. O Senhor já me mostrou muitos. Mate logo ele, mas que ele já desapareça. O Senhor, não, vai ser no dia que eu desejar, porque eu tenho um propósito ainda, entendeu? Não é para o Senhor estar ali com o mal ali, não, porque o Senhor tem um propósito para usar. Então ele deixa ali a pessoa fazendo o que é mal até certo momento. Mas ali, como ele me mostrou, né? Essa penha, né? Ali. A ânsia é que ele vá logo do lado de fogo. Mas Deus, que é algo que você, eu perguntei a Deus se eu não ia ver, se eu ia morrer e não ia ver ele saindo, porque é filho de Satanás, está condenado. O Senhor tentou muito com ele, como está tentando com o careca também. O Senhor me levou até lá e eu falei com ele, chamei ele, está vindo lá do bem, disse, não queria vir. Contei já, né? Contei? O Senhor está querendo salvar, o Senhor é amável, irmão. Quer salvar. Mas estão perseverando o que é mal. Então vai chegar até um certo ponto que o Senhor vai decretar a morte deles. Aliás, eles mesmos decretaram, o Senhor vai só permitir que eles caiam no abismo. Ali. Mas o Senhor os ama. O Senhor os ama tanto que está suportando-os. Na esperança, suportando todos nós, pecadores, na esperança que se arrependam e traçam o caminho. Mas o Senhor sonda os corações e sabe ali que já chegou a morte espiritual. Eles mesmo se mataram. Mas o Senhor tem algum propósito, vai deixar eles ir até onde o Senhor desejar. Dali não passa. Não passa. E já tem o dia certo, já na mente do Senhor. Já tem. Tem o dia certo. Não adianta você chegar
alguém chegar a tentar matar eles, os maus, não adianta, não vão morrer. Só irão morrer no dia que o Senhor já determinou. Morrer não, né? Ser recolhido às profundezas, porque eles mesmos já se mataram fazendo suas maldades. Então, o dia que o Senhor já recolher, o Senhor já tem. E pode ir lá, manda essa bomba, e não vão morrer. Só vão ser recolhidos no dia que o Senhor já determinou na sua presciência com consciência eterna. Aí ele tem um plano para fazer tudo isso aí, para moldar alguém, para dar sofrimento, que é só no sofrimento que a pessoa vai buscando a Deus mesmo. Então ele usa essas pessoas mal para fazer isso, permite, né? Para que traga um sofrimento e a pessoa sofra e se arrependa. Como trouxe o Covid, né? Muitos se arrependeram, foram salvos, outros mudaram de vida. Então, se eu agir assim, infelizmente, ele só pode agir assim. Não é da vontade dele, mas não existe outro. Tanto é que o modo de agir do Senhor é esse, né? O Senhor sofreu tanto ali, injustamente, que é para chamar a atenção do pecador, para ver se a pessoa entende. Se ele não tivesse sofrido tanto, ninguém ia entender. Embora que ele sofreu tanto para chamar a atenção, ainda poucos entendem. E se ele não tivesse sofrido isso aí, ninguém ia entender, ninguém ia buscar Deus. É assim. Ou seja, o Senhor pagou o pato, como se diz, para poder chamar a atenção de alguns. Por isso que ele disse: meu sangue será derramado por muitos. Por muitos. Não por todos, por muitos. E obviamente ele sabia que não todos iriam se chegar. Começando pela época que não quiseram, né? A maioria. Ele sabia disso. Mas lógico que o sangue é para todos. Mas ele já sabe no seu conhecimento eterno que nem todos iriam querer. Por isso que ele fala: meu sangue por muitos. Serão muitos, mas não todos. Não será todos, porque todos não querem. Só por isso, mas o poder do sangue é infinito. Quantas almas já chegassem, se confessassem, largassem o pecado e seguissem, seriam salvos. Esse sangue tinha poder. Então, aqui, nós vemos o tipo de rebelião que acontece muito. O tipo de crente que não é crente, né? E está cheio de crente, até no Supremo aí tem, né? Crente que não é crente, crente mundano, e outros se vestem com a capa de crente para conseguir as coisas. Não é. Inclusive já vão mandar outro para lá dizer que é crente, que não é. Não é crente. Crente, cristão verdadeiro, né? Ele segue os passos do mestre, do seu mestre. Tudo que o mestre fez, ele faz. Anda em verdade, em justiça e amor. Não, o mestre compactuou com o mal? Não. Ele repreendeu, foi o mal. Como é que o crente está compactuando com o mal? Diz que é crente, irmão. O Senhor Jesus disse que o diabo veio matar, roubar, destruir. E que Jesus não tem nada a ver com o diabo. Aí a pessoa vai, se junta com um ladrão, com um assassino, e diz que é crente, irmão. Não está seguindo as pisadas do mestre. Compactua com roubo, com injustiça. Deus é Deus de justiça ou de injustiça? Deus de justiça. São os falsos crentes. Está cheio, cuidado para não se atar com nenhum, tampouco se casar. Aí vocês vão ver o que é bom para vocês. Ou mudando, né? Sabe qual é o pior? Se é a pessoa mudando, se é o crente mudando. Porque o crente mudando é pior. O que parece. E a pessoa mudando, tem, a mente dela está mudando, mas vai, se ela quiser, obviamente, conhecer o Evangelho, ela vai conhecendo e vai ainda amadurecer. Já o crente mudando, não, já conheceu e não amadureceu, está fazendo besteira dentro da igreja. O que é? Ele mesmo mudando ainda não chegou a fazer essa besteira que o crente mudando está fazendo.
Pode chegar a fazer ou não pode, né? Mas primeiro está numa vantagem. E não está fazendo ainda a besteira do crente. Mudando. Então tome cuidado. Só quem tem dentro das igrejas, as pessoas se rebelam e dizem que é crente. Diz que Deus levantou elas, sem Deus ter levantado. Como é que eu sei? Pelas suas obras, como a Bíblia diz, pelo que fazem e pelo que falam. Isso eu sei, porque é contrário à Bíblia. Não durma não, para dormir em casa. Então, se o crente já diz que é crente, está mentindo com roubo, com mentira, com engano, com prostituição, com falatório, com foco, não é crente, irmão. A Bíblia é contrário a isso. É tão fácil de saber, é só ler a Bíblia. Uma amizade, não é crente. É o crente Raimundo, o pé na igreja e o outro no mundo, né? É o cara tipo de crente aí. Então cada um tem que se respeitar o sacerdote, né? Aquele que Deus ungiu, porque Deus ungiu para estar ajudando a você, cabeça de Nécio, né? Falar aqui bonito. E tá a mesma coisa, chamar de jumento de Nécio. Agora que vocês olhem, se Deus ungiu uma pessoa, Deus botou o professor lá na sala para lhe ensinar, porque você não sabe. O professor sabe mais que você, vai ensinar. Depois você pode saber até mais que o professor, óbvio. Mas no momento ali que você está na 6ª série, você não vai saber mais que o professor. Você vai saber depois que você se formar, fazer um curso de graduação. Então não é falta não é inteligência que todo mundo tem, é porque a pessoa é orgulhosa mesmo, não quer se submeter aos superiores. É isso. Porque todo mundo tem inteligência, Deus dotou as pessoas com inteligência. Mas quando a pessoa é teimosa e orgulhosa, ela fica cega, irmão. Ela fica cega, não consegue entender nada, não consegue fazer nada. Até ela ser humilhada, despedaçada, aí ela começa a entender as coisas. Porque o orgulho deixa a pessoa nerd. Nerd não, né? Nécia. A pessoa nécia. Cega. Espiritual e física. Quem é cego espiritual é cego físico. Todos dois. Não vê as coisas acontecendo. As coisas estão acontecendo na frente da pessoa, olhando, ela não vê. Não percebe. Começa esse dragão misturar com onça aí, ninguém percebe. Então, claro, tá vendo agindo, mal agindo, e não enxerga, irmão. Porque não quer enxergar, por causa do orgulho. Porque não quer largar aquele mal. É o pior cego, aquele que não quer enxergar. Não quer. Tá vendo a aliança? Vira o rosto. Não durma não, de novo, fique em pé. Olha a diabetes, viu? A diabetes, né? O açúcar alto no sangue causa sonolência. A pessoa fica com sono. É bom ter o bichinho para medir, né? Diabetes infantil, as crianças tudo com diabetes, né? Comendo doce, cara, tudo. Pode propagar isso aí não. Pessoa já depois de velho, tudo bem. Já está acabado mesmo. Depois de idoso, o neurônio tão fraco, tudo está acabado, irmão. A ciência comprova isso. O fígado, tudo está tudo usado já. Não come mais a mesma coisa. Não consegue pensar do mesmo jeito, os neurônios vão morrendo. As sinapses do neurônio vão. Isso é o pecado, a pessoa vai envelhecendo, irmão. É natural a pessoa adoecer, tem que cuidar. Você vai, pessoa nova. É novo, já está assim, mas enquanto foi envelhecendo. Envelhecendo. Dá direito a ficar doente quando você é mais velho. Mais novo.
Está antecipando a dor. Então, para terminar aqui, o Senhor também chama a atenção. Moisés mandou eles saírem ali de perto da tenda dos três, do Coré e da Tabirã, para que eles não também morressem. Ou seja, então a gente entende que a gente estando perto de uma pessoa rebelde, quando vier a lapada, a cipuada, a morte, o acidente, né, o demônio vai vir para você também. Porque a Bíblia diz que não há concordância de Cristo e Satanás, entre o fiel e o infiel, entre o crente e o descrente. É uma ordem, você não está. Aí você está ali porque quer. Não estou falando que você está no trabalho, uma coisa, está justificado, Deus vai dar o livramento. Mas não é necessidade de você estar e você estar lá com o infiel, com o incrédulo, né? Tá olhando, tá jogando bola, ou tá olhando os outros jogar bola. Aí vem um caminhão desgovernado e pega você também. Lá em Israel caiu formiça na cabeça dos meninos que estavam brincando de bola na quadra. E aí, você acha que foi para onde? Mataram, foi 13, foi 12, uma coisa assim. Caiu mesmo na cabeça, teve um, foi mesmo na cabeça que caiu. Um menino de 12 anos jogando. A morte vem com autoridade para levar quem está no pecado mal. Então você está no pecado igual ao outro, que está ali concordando com ele, se lambuzando. Vier um assalto, valeu você também. Tudo que acontecer, você vai no bolo. Mas Moisés mandou eles sair e eles saíram, foi o bolo, né? Saíram logo de perto. E os rebeldes, que eram muitos, 3 tribos, eram muitos, a Bíblia diz, mas eram milhares. Milhares. São 3 tribos, cada tribo tem muita gente. Mulher, criança, animal, os bens, tudo. Vinha para fora da tenda, eles tinham um costume de vir. Quando a glória do Senhor chegava na tenda de Moisés, eles tudo saíam da sua tenda e ficavam olhando. Era uma ordem. E o Senhor chegou, aí eles ficavam olhando. Não deu outra, a terra se abriu e depois se fechou. Vocês daqui você não sai mais, nem de tira, nem de tira. Abriu, se fendeu, caiu com tudo lá, família, bens, com tudo. E se fechou, e os outros que não estavam perto saíram correndo para bem longe com medo, clamando, gritando. Mas, irmão, no outro dia já fizeram de novo. Lembrando que aí o Senhor ia consumir eles. O Senhor veio consumir, não consumiu porque Moisés orou. Mas no outro dia não escaparam. Não escaparam. Então Moisés orou, Senhor, sai do meio que eu vou consumir eles num só momento. Seja um instante, não vai demorar não. Moisés orou lá, chorou, deu certo. Olha como Deus provando que ouvia Moisés e Arão, né? Provando, ó. Eles oraram, eu levantei eles, eles oraram, eu estou deixando para lá, não vou destruir vocês não. Aí no outro dia de novo, irmão, a rebelião de novo. Aí foi onde o Senhor se aborreceu. Moisés interviu, mas o Senhor não aceitou. Então há momentos que o Senhor aceita e há momentos que Ele não aceita. Ele é Deus, irmão. Ele não vai ficar submisso a nós, não. Você vai pedir todas as coisas a Ele dar. Não é o gênio da lâmpada. Não é Satanás que você pede as coisas a Ele lhe dá. Pede a morte a alguém, pede Ele faz, não. O Senhor dá o que é santo, o que é correto, o que é puro.
Então há momentos que o Senhor vai sim atender a oração, e há outros momentos que Ele não irá atender. Ele é o Deus Altíssimo, Ele decide o que vai fazer, e o que Ele fizer é justo, perfeito, bom e agradável. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou fazer um culto de pé agora de manhã, ver se vão dormir. Ou cair um de um lado do outro. Vou pensar que está endemoniado. Igual lá no que eu trabalho, na comercial. Eu com o som vai ficar. Eu e os outros, né? Era se sustentando, ia caindo. Aí disse, rapaz, a pessoa a gente cair aqui, o pessoal parece que está endemoniado no chão. Os pastores caindo, os obreiros, com sono. Mesmo em pé, a gente com sono. Mas a gente tem que resistir à carne, né? Vai ficar andando de um lado para o outro. Então há momentos que o Senhor vai ouvir e há outros que Ele não irá ouvir. E esse foi o momento crucial, né? Trouxe 2 castigos, um dia e outro dia. E saiu fogo, né? E consumiu todos os 250, mais multidões de Arão, e no outro dia 14.700, né? Isso aí foi muitas almas, quem sabe? Muitas almas, acho que mais de 30 mil, 40 mil, 50 mil, não sei. As tribos eram grandes, era muita gente. Era em torno de 6 milhões de pessoas ali no deserto, né? 6 milhões, fosse 6 tribos, dava 1 milhão, 500 mil cada tribo mais ou menos 500 mil, 3 tribos, dava 1,5 milhão, né? Fazendo uma separação, tinha tribo que tinha mais gente, outro tinha menos, pode 300 mil pessoas, numa tribo, nas 3 tribos, né? Não, em uma só, pode 300 mil em uma, está quase 1 milhão de pessoas. Só no chão, fora o fogo que consumiu 250 e fora os 14.700 que o Senhor os consumiu. Eles foram caindo, né? No outro dia, o Senhor de novo estão se rebelando de novo. Será possível não aprender? Moisés, não, Senhor, deixa eu falar, não saiam do meio. E o Senhor começou a destruí-los. Aí Arão foi, fez a oração, o Senhor aceitou, mas já tinha destruído 14.700, ou seja, para dar uma lição. Se Arão não fosse, como é importante uma oração, né? Se Arão não fosse, ele tinha destruído tudo. Como já disse, são os pecadores. Igual na época de Noé, morrer afogado. Toda aquela geração de Noé, irmão, só 8 pessoas escaparam. Não é brincadeira, o Senhor. Igual Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, as 4 cidades. Não é brincadeira, o Senhor. É fogo consumidor. Saiu fogo do Senhor. Ele estava lá e consumiu o Senhor. E a outra praga foram caindo, né? Ninguém sabe como. Foram caindo, né? Será que o Senhor tirou o espírito deles? O corpo caiu? Ou a doença consumiu eles, caiu no chão? Ninguém sabe. Sei que foram caindo e Arão estava de pé entre os vivos e os mortos. Com o incensário aqui orando, intercedendo. Como é importante a intercessão daquele que está santificado. Por isso se santifique, para que Deus possa, primeiro você estar salvo, para que Deus possa lhe usar para interceder por outras almas. O Espírito Santo vai lhe usar e ele vai frustrar os planos de Satanás ali. Alguém está morrendo, o Senhor vai dar um livramento. É assim, é importante isso, porque Deus quer igrejas santificadas. Não quer igrejas cheias, sem qualidade, quer qualidade, não quantidade. Que Elias orou e fez 1000 maravilhas, sujeito às paixões do nós. Então não precisa uma igreja de 10 mil mesmo, orando, sem estar santificado, não tem poder nenhum a oração. Não vai livrar ninguém da morte, não vai converter, não vai fazer nada. Agora, se tiver um dentro da igreja ou 2, é suficiente. Santificado. Ele mostra que Arão era santificado, escolhido
E ele atendeu a oração de Arão e de Moisés. Amém? E mostra que a gente tem que temer ao Senhor. Vamos glorificar a palavra de Deus. Aquele que é mulher e a Santo, santo, santo. Igual um ateu que trabalha comigo. Ele diz, sabe quem foi que matou mais na Bíblia? Eu sei, Deus. Aí como é que Deus é bom? Olha os pensamentos dele, ó. Aí eu disse, se tu trabalha com juiz aí, pois é. O juiz é a pessoa fala alguma coisa errada, quer que o juiz manda, né, para prisão, se cometeu latrocínio, 20 a 30 anos, ele é. Pois é, porque a gente é mau. Se fizer o que é mal, vai ter que ficar calado. Deu um exemplo bem para entender. Mas assim, você fala a verdade, é Deus dele, você tem que entender ele. Porque fizeram o que era mal. Igual o juiz aqui, vai, tu fazia o que é mal, que isso não é preso aqui mesmo tu fica. É por isso que o pessoal ficou chato. É fazer, pra tu ver, se tu não fica aqui mesmo, trabalha aqui, já fica aqui, o já manda te prender. Faz aí. Mas fala uma coisa interessante, né? A gente vai aprender Deus sim, né? Ele falou a verdade, né? E é Deus mesmo. Satanás não mata ninguém, não. Ele leva. Deus permite, ele leva. Satanás não domina nada, não. Não domina nada. Quem manda é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás fica rugindo, querendo matar as almas. Até as almas incrédulas, Deus não deixa. Vai deixar no momento que ele quiser. Acabou-se. Tem as almas no mundo todo me fazendo mal, o Senhor dando uma oportunidade. Não, não mate não. Legalidade ele tem, mas não tem autoridade para levar. Não tem. Quem tem é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem. É Ele que libera. Amém? E Satanás não é nem doido de fazer algo ali que não esteja autorizado a fazer. É nem doido. Ele sabe muito bem. O Senhor manda, ele obedece. O Senhor manda ele mostrar lá o inferno, ele mostra. Eu mesmo já estive lá várias vezes, ele não pôde fazer nada comigo. Nada, absolutamente nada. Com raiva, olhou para mim, mas não faz. Nada. Mesmo lá nos infernos. Porque ele recebeu ordem de não fazer. Né? Ele sabe a mão de Deus quanto pesa. O homem ainda não sabe. Como soubesse, o homem obedeceria. Ele sabe quão mão pesada é o Criador, quão todo poderoso ele é. Mas nós não sabemos não. Se nós soubéssemos, temeríamos ao Senhor. Amém? Vamos glorificar mais uma vez aquele que era Rei dos Reis. Ele, o Satanás fica só escurejando. Só no hospital ali na cama, dê calma, que a alma saia. A alma só vai sair se Jesus mandar. A alma sai do corpo, só se ele mandar. A alma volta ao corpo, só se ele mandar também. E a alma sai, só vai para o inferno se ele deixar a alma ir. O Satanás fica só esburinhando. Quando o Todo-Poderoso libera, ele não perde chance não. Vai logo, para não perder a oportunidade. Assim, quem manda é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Diga glória a Deus e glorifica mais a Deus. Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Já provou o seu poder e o seu amor. Já provou o seu poder e o seu amor. Vamos lá adorar aquele que é, que era, que há de vir.